E a CNN Brasil divulgou nesta semana uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte que mostra que quase 90% dos empresários do setor rodoviário são contra a atual política de preços da Petrobras. Também, na opinião da maioria, o diesel representa hoje o principal gargalo do segmento. Para tratar deste e também de outros pontos do levantamento, o nosso analista Gustavo Uribe entrevistou o presidente da CNT aqui em Brasília. Vamos conferir. A CNN Brasil divulgou nesta semana uma pesquisa exclusiva da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, sobre o perfil das empresas de transporte rodoviário de cargas. E para aprofundarmos essa pesquisa, que mostra gargalos e problemas enfrentados pelo setor, eu estou aqui com Vander Costa, que é o presidente da CNT, para aprofundarmos um pouco esses dados. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar na CNN para tratar de uma pesquisa. Presidente, eu gostaria de começar com um dos pontos que chamou mais atenção, que é a opinião contrária dos empresários desse setor em relação à política de preços da Petrobras em relação ao diesel. Por que o preço do diesel hoje no país é um gargalo apontado para o transporte de cargas? O diesel é um insumo que tem maior impacto na formação de preço de custo do transporte rodoviário de cargas. E o aumento já vinha antes da guerra na Europa, já estava um aumento bastante significativo e agora agravou. Então, o problema realmente é o custo pesado no transporte e a dificuldade de repassar isso para preço. Pior do que o aumento grande era a volatilidade que acontecia quando o preço aumentava e subia. Então a gente defende que tenha algum mecanismo, alguma ferramenta para poder fazer com que o preço do óleo diesel, principalmente, seja tratado de forma diferenciada, ter um tratamento social. O governo defende um programa de subsídios para ajudar os caminhoneiros e aqueles também que são motoristas de ônibus. O senhor avalia que seria uma boa ideia? É uma situação complexa para diferenciar quem que é o caminhoneiro que vai ser subsidiado. Hoje predominam no transporte as empresas de transporte de médio e grande porte. Então, a gente defende que tenha uma política clara, transparente e até mesmo para poder possibilitar no médio e longo prazo a entrada de outras empresas para concorrer com a Petrobras. Então, o subsídio ele tem que ser pensado para verificar como fazê-lo para não estar subsidiando o grande empresário que tem condições de repassar. É interessante porque hoje o diesel é considerado um combustível social, porque ele é usado, por exemplo, para abastecer caminhões que transportam alimentos e também a questão do transporte de passageiros no país. O senhor acha que o governo federal deveria ter um olhar mais atento em relação ao diesel do que em relação à gasolina? Sim, o diesel ele é utilizado no transporte público, tanto urbano quanto rodoviário, é utilizado basicamente no transporte de carga, por que não dizer também nas ferrovias, nas hidrovias. Então, é um fator de custo importante que vai fazer com que se o preço do transporte fica mais caro, vai refletir na inflação como um todo, e que vai ter custo para o governo. Então, você trabalhar de forma a subsidiar o óleo diesel ou mesmo utilizar os próprios dividendos da Petrobras para fazer uma contrapartida, vai fazer com que a população sofra menos com esse aumento. Dois pontos que a gente acha importante, é o diesel e o gás de cozinha. Presidente, falando sobre ferrovias, nós tivemos o marco ferroviário que foi aprovado pelo Congresso Nacional e aí nós temos aí um prognóstico de investimento nos próximos 30 anos. Nós estamos falando do peso do diesel. O investimento no país das ferrovias poderia tornar mais barata a logística nacional? Sim, sem dúvida nenhuma. É importante esse investimento nas rodovias que vem no marco regulatório e principalmente com as autorizações. Porque as autorizações que já foram emitidas, estão em fase de estudo, em fase de projeto, elas vão fazer com que tenham ferrovias com concorrência, basicamente uma paralela à outra, que gerou desconforto para quem renovou recentemente. Mas a CNT defende a multimodalidade e as ferrovias, a gente trabalhou muito no marco para colocar o direito de passagem, que seria duas empresas explorando o mesmo trecho ferroviário para fazer com que tenha uma concorrência efetiva. Mas mais barato do que a ferrovia é o aquaviário. O Brasil tem um potencial aquaviário muito grande, principalmente no centro-oeste por norte, e demanda investimento muito menores do que a ferrovia. Então, o importante para o Brasil crescer é investir em todos os modais, rodoviário, ferroviário e aquaviário, porque
nós não podemos abrir mão do rodoviário também. O Brasil é um país rodoviário. Hoje, o transporte de cargas é feito por rodovias. Tivemos um período de chuva muito forte em dezembro, final do ano passado, começo desse ano, e as rodovias foram deterioradas. Então, a gente tem que ter uma matriz global, que investe em ferrovia, que aproveite mais o aquaviário, mas não abandone as rodovias, que é um patrimônio construído pelos brasileiros, com imposto brasileiro, que tem que ser preservado. A pesquisa feita pela CNT, que a CNN divulgou com exclusividade, também aponta um dado importante, presidente, que é a questão do roubo de carga. 62,5% das empresas entrevistadas, elas apontam que já tiveram algum episódio. Tem faltado investimento em segurança nas estradas? Sim, tem faltado investimento em segurança nas estradas. Nós fizemos há pouco tempo um seminário para mostrar a necessidade e a possibilidade de ter Wi-Fi durante toda a rodovia, porque os roubos acontecem justamente nos pontos negros. Os caminhões que transportam carga de valor mais agregado, tem os rastreadores que se comunicam pela telefonia celular. E os roubos ocorrem onde tem a sombra, onde não existe isso. Então, você fazer uma rodovia 100% conectada vai contribuir para a redução da quantidade de roubos, além de outros benefícios. Questão de segurança do próprio usuário, do passageiro do automóvel poder comunicar, e é um investimento possível, muito barato, que vai agregar segurança e fazer com que o transporte fique mais barato. A pesquisa mostra que 75% das empresas têm seguro contratado para toda a frota de caminhões. Isso gera um custo operacional forte e grande? Sim, é um custo que é necessário, tendo em vista a quantidade de roubo de veículos que acontece no Brasil. O seguro contratado, ele também é interessante, importante para a sociedade, que a maior parte do seguro é para defender, a gente fala seguro contra terceiros, é para reparar danos que eventualmente um caminhão possa provocar nos terceiros. Então, é um fator que mostra a responsabilidade social do empresário, em que garantir que, em caso de acidentes, ele possa reparar os danos provocados. Mas mais importante que o seguro é o treinamento, a preocupação em evitar acidente. E a gente tem o SESC-Senat que faz um treinamento para direção defensiva, que ela tem dois benefícios. Primeiro, ela faz com que você gaste menos óleo diesel, economizando para o empresário e poluindo menos, e que faça com que também o motorista se envolva em menos acidentes. Falando sobre essa questão ambiental que o senhor abordou, a pesquisa mostra que 59,6% das empresas de transporte de cargas no país implementa algum tipo de política ambiental. Ainda é um percentual baixo, você tem aí 40% que não tem ação nenhuma. Por que o percentual é baixo e que trabalho a CNT tem feito para conscientizar essas empresas? Acho que o Brasil ainda não está preocupado, não acordou para a necessidade de preocupar com a preservação do meio ambiente. A CNT defende que o transporte seja feito com o menor impacto ambiental possível. E estamos também já com um projeto para, além de ter o menor impacto, que se faça a reparação dos danos comprando crédito de carbono. Por exemplo, nós temos o programa do Despoluir já há 15 anos, que oferece de forma gratuita para as empresas de transporte a inspeção veicular. Isso faz com que meça a emissão de poluentes, e se por acaso ele tiver com o motor desregulado poluindo mais do que a concepção do caminhão, que ele promova a manutenção. Isso é bom para o empresário, que vai poluir menos, e ao reparar o veículo ele vai consumir menos combustível. Então, economicamente é interessante você trabalhar com um veículo que polua menos. O orçamento da União deste ano foi um dos que teve o menor índice e percentual de investimento dos últimos anos. Isso afetou a logística nas estradas brasileiras? Afetou sim, aumentou o custo do transporte. Com a rodovia mal conservada, faz com que o transporte seja mais lento e mais caro. Você gasta mais diesel, você gasta mais manutenção e gasta mais tempo. E a CNT está muito preocupada que, para o orçamento do ano que vem, continua a queda na quantidade de recursos disponibilizados. E com as chuvas do final do ano, as estradas ficam muito deterioradas e é preciso ter sensibilidade do governo para investir para conservar as rodovias. E se por acaso não tem recurso público, nós também defendemos a privatização aonde for economicamente viável. Nós estamos em um ano eleitoral e o tema da logística das estradas deve ser muito discutido como a infraestrutura. A CNT deve apresentar algum documento para os pré-candidatos e futuros candidatos à presidência da República e pretende fazer algumas discussões sobre propostas para melhorar a logística no Brasil?
Gente, com certeza a gente está finalizando já um caderno de propostas para o Brasil, que vamos entregar pessoalmente aos candidatos à presidência, e a intenção é convidá-los para individualmente ir na CNT para ter um debate com os empresários, colocar o que eles pensam e mais do que colocar, ouvir o que o transporte no Brasil precisa para permitir um desenvolvimento sustentável. O que o senhor espera de um futuro governo no âmbito dos transportes? Espera que continue o investimento na intermodalidade. É muito importante para o Brasil investir em todos os modais de transporte. Houve uma evolução na cabotagem com a legislação da BR do Mar, houve uma evolução no marco regulatório das ferrovias, mas a quantidade de investimento ainda é muito baixa. A gente precisa de convencer o futuro presidente que investir em infraestrutura de transporte é promover o crescimento econômico e social. Nós conversamos com o presidente da CNT, Wander Costa. Agradeço o senhor pela entrevista. Caso os senhores queiram ter acesso ao conteúdo desse levantamento, está no site da CNN. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar na CNN.